Oi, pessoal. Então, hoje nossa aula vai ser sobre parasitologia. Vai ser uma aula bem conceitual. Vamos ver diversos conceitos sobre vários temas que envolvem a parasitologia. Vamos ver alguns exemplos de aplicação, então, destes conceitos e entender um pouco, né, desse universo de organismos que invadem outros organismos e acabam, né, causando algum malefício para esses organismos que eles estão invadindo, tá? Então, o tema de hoje, então, é parasitologia. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que parasitismo ele é uma interação ecológica que ocorre entre dois organismos, dois seres vivos de espécies diferentes, tá? E é uma relação ecológica que a gente fala que ela é desarmônica. Quando uma relação ela é desarmônica, significa que um ser vivo sai beneficiado e o outro ser vivo ele sai prejudicado, certo? Ou seja, ele é uma interação entre os seres vivos no qual uma das partes vai se beneficiar, principalmente porque esse benefício vem em busca de conseguir um alimento, enquanto a outra é prejudicada. Não necessariamente o parasitismo ele leva à morte, bem pelo contrário, muitas vezes o parasitismo ele faz com que aquele ser vivo que está sendo parasitado ele não morra, tanto porque se aquele ser vivo que está sendo parasitado, o hospedeiro, morrer, o parasita em si pode se sair prejudicado, tá? Então, o parasita ele é um ser vivo que ele vai se associar a outro. Esse que vai receber o parasita nós vamos chamar de hospedeiro, né? E aí o parasita ele vai se utilizar do hospedeiro para se alimentar. Só que neste processo vai causar alguma doença, então, para esse hospedeiro, né? Então, em muitos casos, os prejuízos causados, eles não costumam ser muito graves, né? Uma vez que, né, se o hospedeiro morrer, como eu acabei de falar, o parasita, consequentemente, ele também vai morrer, tá? Existe um ponto de vista mais ecológico, né? Que há uma tendência entre o parasita e o hospedeiro eles estarem adaptados um ao outro. E assim, ao longo de várias gerações, a relação ela fica equilibrada. E aí, quando isso acontece, que não é sempre, né, a gente chama de coadaptação, tá? Mas na sua grande maioria das vezes, isso não acontece, né? Não existe esse equilíbrio e o hospedeiro sai sim muito prejudicado, ok? Existem muitas formas de parasitismo, tá? Um exemplo, por exemplo, é entre as plantas, tá? Mas existe um tipo de parasitismo que é muito conhecido, talvez o mais conhecido entre eles, que é o parasitismo entre os animais, tá? Aí a gente diz que é quando um animal invade um outro animal, geralmente de espécies diferentes, né, a fim de que o parasita vai retirar nutrientes deste hospedeiro, né, fazendo assim com que cause prejuízos ao hospedeiro. E aí a gente classifica eles em dois tipos, tá? Os endoparasitas e os ectoparasitas. Aqui na imagem, inclusive, coloquei dois exemplos para vocês, tá? Os ectoparasitas são aqueles parasitas que se fixam a alguma superfície do corpo do hospedeiro externamente, tá? E aí acaba sugando, né, os nutrientes. Então, um exemplo aqui eu coloquei na imagem o carrapato, mas as pulgas são exemplos disso, os piolhos, né? Então, eles não chegam a entrar
né, penetrar o corpo do animal. Eles ficam mais na superfície, porém existem, né, às vezes no aparelho bucal deles, entre outras formas de se fixar ao hospedeiro e assim acabar sugando, né, aqui no caso o sangue, consequentemente obtendo assim nutrientes e assim piorando, né, a vida do hospedeiro. Do lado aqui, ó, a gente tem os endoparasitas. Esses já são parasitas que se localizam dentro do corpo do hospedeiro. E aí ele vai ter o mesmo objetivo, que é sugar os nutrientes, né, do hospedeiro. Só que neste caso, eles tendem a ser mais perigosos, inclusive levar à morte, porque as parasitoses causadas por endoparasitas, elas tendem a dar, essas doenças tendem a ser mais graves, né? Inclusive, semana passada, na aula que a gente viu os nemateumintos e os plateumintos, a gente teve uma noção disso, né? Que a gente estudou a teníase, a esquistossomose, né? A ascardíase. Elas são doenças que, claro, existe um tratamento, né? Mas se não ocorrer, aquela patologia ela tende a ficar muito mais severa e sim levar o indivíduo à morte, né? Um exemplo também de endoparasitas são os vírus, tá? E os protozoários. Então, não se limita só a animal, tá? Os protozoários, os vírus, eles também são considerados endoparasitas, né? O que acontece é que eles acabam utilizando alguns vetores, né? Para chegar no hospedeiro. Por exemplo, a dengue. A dengue, ela é um vírus que infecta um mosquito e esse mosquito, ao picar, transmite então o vírus. Então, o vírus ele acaba tendo dois hospedeiros, né? Parasitando dois. Mas no caso, o que ele vai causar uma parasitose, ele é considerado uma parasitose, no caso do ser humano, porque para o mosquito, o mosquito só vai servir como um vetor de transporte para ele, certo? Outros conceitos em relação à parasitologia é entender o que é um agente etiológico, tá? Gente, agente etiológico é aquele que vai causar uma determinada doença, tá? É a partir desse agente etiológico que vai se desencadear sinais, né, e alguns sintomas de alguma determinada patologia, tá? Então, o termo agente etiológico, ele pode ser usado, assim, como patógeno, tá? Então, pode ser substituído como patógeno. Então, os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, ali eu coloquei, ó, eu minto, mas na verdade tá certo, mas eu tô querendo me referir aos plateumintos e aos nemateumintos, são os maiores exemplos, né, daqueles que eu tenho, então, como um agente etiológico, certo? Ainda as pessoas costumam confundir o agente etiológico com o vetor, tá? Existe uma diferença que eu vou explicar, inclusive, nos próximos slides, o que é os tipos diferentes de vetor, tá? Mas já vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? A diferença é que entre o vetor e o agente etiológico é que o agente etiológico ele causa a doença, mas o vetor ele transporta o agente etiológico. Então não confundam, por exemplo, quando nós perguntarmos, inclusive vocês fizeram um trabalho lá das doenças negligenciadas que eu até falei para vocês. Falem quem é o agente, né, transmissor, o agente etiológico, mas se houver o vetor, identifique o vetor.
né? Então, vocês têm que estar bem claro que agente etiológico é o causador da doença, é o que vai causar a patologia, e o vetor é aquele que vai muitas vezes servir de transporte para o agente etiológico, ok? Hospedeiro definitivo, gente, é quando o parasita invade, né? E o maior período de tempo que o parasita vai passar dentro dele, inclusive desenvolver e se reproduzir, tudo vai acontecer dentro daquele parasita, tá? Então, é o local onde ele vai passar a maior parte do tempo. E é onde ele, de fato, completa o seu ciclo. Por que completa o seu ciclo? Porque a gente tem o hospedeiro intermediário, certo? O hospedeiro intermediário é quando o parasita ele invade um ser vivo. Lá naquele ser vivo, ele vai ter parte do seu ciclo acontecendo, porém não completo. Só que o seu estágio, geralmente, de adulto, quando ele se torna adulto, apto a se reproduzir, isso vai acontecer no hospedeiro definitivo. E aqui eu vou relembrar um exemplo que eu dei na aula passada, dos plateumintos. Quando a gente tem, por exemplo, a esquistossomose. A esquistossomose, a gente tem o caramujo como hospedeiro intermediário, onde o miracídio ele desenvolve, né, parte do seu ciclo ali dentro daquele caramujo. Porém, a fase final do esquistossomo, que é quando ele se torna adulto e quando ele vai se reproduzir, isso só no ser humano, que é considerado, então, o hospedeiro definitivo, tá? Então, não confundam. E nem sempre o agente etiológico, ele vai ter um vetor, e nem sempre o agente etiológico vai precisar de um hospedeiro intermediário. Isso é o caso, por exemplo, da ascardíase. A ascardíase vai direto para o hospedeiro definitivo. Inclusive, depois, nos próximos slides, vocês vão ver que a gente tem uma classificação, então, para esse tipo de etapas, né, de transmissão, então, do parasita. Ciclo de vida, pessoal, é toda aquela forma que o organismo ele compreende de alguns processos que ele passa ao longo da vida dele, né? Então, todas as mudanças e fenômenos, né? Todas as fases de vida que vão desde o nascimento até a morte daquele organismo, compreende então o que a gente chama de ciclo de vida, tá? E com o parasita não é diferente. Na verdade, a gente chama de ciclo evolutivo quando a gente se fala dos parasitas, tá? Que é uma organização de vários acontecimentos e de várias transformações que ele vai passando, né, até então se reproduzir e gerar, né, descendentes, consequentemente causando, então, algumas patologias até a sua morte, tá? E aí, para esse ciclo evolutivo, né, ciclo de vida que o parasita tem com o hospedeiro, a gente denomina de 3, tá? Autocênico, monocênico e heterocênico. O autocênico é quando o parasita ele tem apenas um único hospedeiro, tá? Que é o caso da doença da escabiose, que é a sarna. O que acontece? A escabiose ela é causada por um ácaro, tá? Que é um animal invertebrado, que invade geralmente mais a superfície de várias partes do corpo humano, né? E aí acaba, né, passando pelo seu ciclo e causando a doença. Mais precisamente, quem causa essa doença é a fêmea, tá? A fêmea, ela tende a escavocar
digamos assim. Não sei se essa palavra tá certa. Tá certo. Ela escavoca assim, né? Escava a pele para largar os seus ovos, né? E ela larga junto com os ovos a saliva. E é isso que geralmente faz com que a gente sinta muita coceira e é o que dá as rupturas na pele, faz com que a pele fique com aquela aparência de cascão que tem daquelas pessoas que têm sarna, né? Então, o que que acontece? Por que que a gente vê assim, quando uma pessoa está com escabiose, geralmente não é só num determinado local, mas sim em vários determinados locais. A pessoa, ela tende a sentir muita coceira, então quando ela coça, ela pode infectar, né, ou com o próprio ácaro, ou com os ovos que a fêmea está largando. E aí ela vai, sei lá, coçar uma outra região do seu corpo, e aí acaba, né, levando para outras partes do corpo, então aquele ácaro que vai, então, naquele local desenvolver, então, uma nova feridinha, né? Então, o que eu quero falar em relação a isso? É que o ácaro, ele invade direto o hospedeiro, que no caso ali é o ser humano, e através dos seus processos, do seu ciclo evolutivo, ele acaba então causando a escabiose, tá? O outro ciclo entre o parasita e o hospedeiro é o ciclo monossênico, tá? Que é o ciclo também que todas as formas evolutivas do parasita vai acontecer no único hospedeiro. Mas aí qual é a diferença do autossênico para o monossênico, tá? O monossênico, gente, ele tem as partes do ciclo do hospedeiro, como por exemplo, vai depender aí muito, né, do tipo de doença que a gente estiver falando, mas assim, ou vai estar os ovos, ou vai estar as larvas daquele parasita no ambiente. Consequentemente, vai contaminar aquele ambiente, a água ou algum alimento, e aí o hospedeiro, ao ingerir essa água ou alimento contaminado, vai acabar então levando para dentro do seu organismo esse hospedeiro, esse parasita. E aí esse parasita ele vai terminar o seu ciclo, digamos, dentro dele, né, dentro do hospedeiro. Vai se tornar adulto, vai se reproduzir, mas só tem um único hospedeiro. As cáries lumbricoides é o nome, né, o nome do verme, mais precisamente o nemateuminto, que causa a doença da ascardíase. Não sei se vocês vão se lembrar que é a famosa lombriga, que os ovos estão dispersos no ambiente, contaminam a água, alimento, a pessoa quando ingere então uma água ou um alimento, né, acaba fazendo com que o parasita entre para dentro de si e acabe se proliferando, se reproduzindo, né, gerando então o que a gente conhece como ascardíase. O heterocênico, já por sua vez, ele tem as formas evolutivas do parasita em mais de um hospedeiro, tá? Então, neste caso, a gente classifica então o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, tá? Que eu já vou falar lá no outro slide. Então, eu vou só para contextualizar essa parte, dar o exemplo da esquistossomose, tá? A esquistossomose, que eu geralmente uso os mesmos exemplos, né? Eu já tinha citado no slide passado, né? A gente tem o caramujo como hospedeiro intermediário e depois a gente tem o ser humano como hospedeiro definitivo. Parte do ciclo do parasita acontece no caramujo, então ele passa lá de uma forma larval que é de miracídio para cercária, e a cercária ela invade então o ser humano
crescendo, se tornando adulto, se reproduzindo e assim, né, fazendo com que a fêmea produza ovos e, consequentemente, né, gerando mais indivíduos daquele parasita, tá? Autocênico é o único hospedeiro, porém, o parasita ele invade diretamente. Monocênico, nós temos mais de uma forma evolutiva acontecendo no ambiente e a outra no hospedeiro. E o heterocênico, quando a gente tem mais de um hospedeiro, que aí a gente denomina de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Em relação aos vetores, então, a gente já viu a diferença entre o agente etiológico, que é, de fato, o causador da doença, então é o vírus, a bactéria, porém, né, eles tendem a invadir um vetor, não sempre, né, não necessariamente, mas eles tendem a invadir um vetor, e esse vetor ele vai servir então como transporte desse agente etiológico. Esse vetor, ele muitas vezes é um artrópode, né, um inseto, ele pode ser um molusco, entre outros, né, animais, né, ou fatores que a gente sabe que existem, então, para carregar esse parasita. E aí a gente classifica o vetor em 3 tipos, tá? Inanimado, biológico e mecânico. O inanimado, gente, é quando o parasita ele é transportado por objetos. Muito comum isso a gente vê em hospitais, onde vocês vão ter boa parte, né, da rotina de vocês. As bactérias, os vírus, por exemplo, eles podem estar numa roupa de cama, eles podem estar num corrimão, e aí a gente, ao tocar nesses locais, acaba se contaminando, né? Então, são parasitas que estão em objetos e, ao ser transportados esses objetos, né? Pensem numa cama que tem um lençol que está infectado por uma bactéria e que vai ser levado para uma lavanderia, por exemplo. Esse transporte pode quantas pessoas se contaminar com ele. Por isso que dentro do hospital as regras de higiene são muito, né, maiores do que qualquer outro lugar, porque o hospital sim é um lugar bem suscetível para a gente ter diversos tipos de parasitas. Tá? O vetor biológico é quando parte do ciclo de vida do hospedeiro acontece dentro do vetor, tá? Aí a gente chama de vetor biológico. E também vai servir, sim, como um hospedeiro intermediário, tá? Aqui na foto a gente tem o barbeiro, tá? Ele é um vetor, né? O protozoário, ele invade o barbeiro, parte do seu ciclo ocorre dentro do barbeiro, e aí o barbeiro, ele ao picar, ele tende a fazer cocô. E aí nas fezes do cocô do barbeiro, encontra-se então as larvas do parasita, que é o protozoário. E aí a pessoa coça, e aí ao coçar acaba, né, penetrando aquelas larvinhas dentro do ser humano. Só que isso é imperceptível, né? O barbeiro em si ele é bem grande, ele é um artrópode, ele é um inseto, né, bem grande, mas o problema mesmo é que o agente etiológico, ele é minúsculo, a gente não consegue nem perceber ele, tá? E o vetor mecânico é um vetor aquele que vai servir só como transporte, tá? Ali eu coloquei a barata, eu coloquei a mosca, mas eu poderia tranquilamente usar aqui o mosquito da dengue. O Aedes aegypti, ele é o vetor, considerado um vetor mecânico, porque o parasita ele invade este vetor,
não ocorre nada com o vetor, nenhuma parte do ciclo do parasita, bem como não existe nenhum malefício para o vetor, né? Porém, ele transmite, ele transporta, né? E aí acaba causando, então, a contaminação por parte, né, do hospedeiro, certo? Então, os vetores, eles podem ser inanimados, biológicos ou mecânicos. Em relação à ação dos parasitas sobre os hospedeiros, é como que o parasita, então, interfere dentro do organismo do hospedeiro, tá? Aqui eu citei 3 ações, tá? A mecânica, a traumática e a irritativa, mas existem outras, tá? Existe a tóxica, a anóxia, mas eu citei essas 3 porque são as mais comuns e também porque elas vão de encontro com os exemplos que eu já abordei na aula passada e com os exemplos que eu abordei agora nesta aula, tá? Então, a ação mecânica é quando o parasita ele pode impedir o fluxo de alimento, tá? Ou a absorção alimentar, certo? Vocês chegaram a ver o vídeo da cirurgia para retirada de lombrigas, né, das cáries lumbricoides, através de uma cirurgia, que eu tinha inclusive falado na aula anterior, em que eu falei que de fato era muito nojento aquilo, mas que seria interessante vocês verem. Pois então, o que, que aconteceu? A ação mecânica é pelo fato de que os parasitas eles se reproduziram ao ponto de impedir o fluxo de alimento naquele determinado local, ou seja, ali no intestino, tá? E consequentemente a absorção de nutrientes, que no caso na porção do intestino delgado, no duodeno, acontece. E aí só através de cirurgia, porque ele acaba interrompendo e assim fazendo com que a pessoa, né, deixe de ter aquele fluxo normal acontecendo. Então, quando o parasita ele impede esse tipo de fluxo, seja alimentar, seja em relação à bile, ou seja uma absorção alimentar, a gente chama de ação mecânica, tá? A ação traumática é uma ação provocada principalmente pelas formas larvais, tá? E aí isso acontece lesões em alguns determinados tecidos, tá? O Esquistossoma manzoni é um exemplo disso. O Esquistossoma manzoni, ele tende a se encontrar no intestino, mas ele pode sim, as formas larvais dele, ir para outros determinados lugares do nosso corpo, né? E aí, quando essas formas larvais elas vão para determinadas partes do nosso corpo, elas acabam causando essas lesões, né, nos tecidos dos hospedeiros. Por isso que a gente chama então de ação traumática. E a ação irritativa é quando que, na presença do parasita num determinado local, ele acaba irritando e causando, né, as determinadas coceiras, né, que a gente sente. A escabiose, que é o exemplo que eu coloquei ali, é um exemplo disso, que a infestação daquele parasita naquele determinado local acaba, né, causando muita coceira, que a gente chama de ação irritativa, né? Gente, olha só, a presença de qualquer parasita, né, e consequentemente de doenças parasitárias, ela está intimamente relacionada com o meio ambiente, tá? Essa questão de falta de higiene, saneamento básico, sei lá, aumento bem gradativo da presença de parasitos e de pessoas doenças, muitas parasitoses, né? Elas só podem ser controladas com ações de higiene coletivas e individuais. A maioria, né, das parasitoses, elas estão associadas, né, com uma higiene adequada, seja
seja se eu estiver falando de uma verminose, quanto até mesmo de uma doença causada por uma bactéria, por um vírus. Tanto é que a gente pode ver, de novo eu cito o Covid-19, que uma das formas da gente se prevenir é com uma higiene das mãos, através do álcool gel, mas principalmente lavando, né, com água e sabão, certo? Então, essas diversas parasitoses que estão sim no cotidiano de muitas pessoas, inclusive nas nossas, principalmente na de vocês que vão estar inseridos dentro de hospitais onde a gente tem muitos parasitas, elas são sim, né, evitadas através de muita higiene, ok? Precisamos ter isso em mente. E aqui a gente trabalha os tipos de desenvolvimento dos parasitas, tá? Existem dois tipos, uma que está mais relacionada com os endoparasitas e uma que está mais relacionada com os ectoparasitas, tá? Infecção é quando a gente tem um parasita invadindo um hospedeiro internamente. E geralmente eles são agentes patogênicos microscópicos, aqueles que a gente não consegue visualizar, certo? Endoparasitas, pelo fato de que a infecção ela geralmente acontece dentro do organismo do ser humano. Aqui eu estou citando o ser humano como exemplo, tá? Mas isso é com qualquer outro hospedeiro. Infestação é quando eu tenho o agente patogênico ou etiológico, tanto faz, ele é macroscópico, aquele que a gente consegue visualizar. Por isso que eles estão mais associados com os ectoparasitas, tipo um piolho. Quem nunca catou um piolinho, né? A gente consegue visualizar, apesar de ser cretinos, a gente consegue visualizar e tirar eles. Carrapato, pulga, né? Então eles fazem uma infestação, geralmente externamente, ao nosso corpo. Pode ser dentro? Pode ser dentro, mas geralmente é externamente ao nosso corpo, né? Nas regiões mais externas, fique claro. Aqui eu coloquei algumas portas de entradas do parasita, que a gente já falou muito, mas vale a pena ressaltar, né? Contaminação direta do ambiente, porque a gente sabe que os parasitas eles estão em todo e qualquer local. Inoculação por insetos transmissores, né? Inoculação por objetos, né? Contato com outras pessoas, no caso da nossa alimentação, carne mal passadas, verduras mal lavadas, água contaminada. Então aqui são alguns exemplos de como que esses parasitas eles podem ou nos infestar ou nos infectar, né? Por isso que eu volto a falar da importância da higiene, tá? E por isso que eu quis principalmente trabalhar com vocês doenças negligenciadas e coloquei 2 tópicos relacionados a isso lá no nosso trabalho para vocês lerem e entenderem, né, o quão ligada dentro das diversas negligências que a gente tem esses processos então de faltas de higiene, né, faltas de higienes com contato com o ser humano. E por último, para a gente finalizar então essa parte bem conceitual, porque se vocês forem reparar, a gente estudou bem os conceitos dentro da parasitologia, né? Para daqui a pouco, nos próximos trabalhos que a gente fizer, a gente aplicar esses conceitos dentro das diversas patologias que a gente tem, certo? A gente encerra então com os termos básicos utilizados na parasitologia, como endemia, epidemia, pandemia, profilaxia, tá? Eu acho que pandemia eu não preciso explicar, né? Estamos vivendo, né, no meio de uma, né? Então, pandemia é quando a gente tem uma doença, né, que está se espalhando por mais de um continente, né? Ou seja, pelo mundo inteiro, certo? Causando mortes, causando algum tipo de destruição. Então, a pandemia ela está associada com algo que atinge todos os continentes.
Geralmente a gente tem um agente etiológico que tem uma fácil, né, forma de contaminação e isso acaba se proliferando e geralmente num espaço curto de tempo para vários continentes, tá? Epidemia, ela é uma doença, tá? Que ela é transmitida numa determinada região, tá? Ela tende a se espalhar rapidamente, mas ela fica numa determinada região. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a dengue. A dengue, geralmente, nessa época, né, até um pouco do verão até agora, mais ou menos, ela causa epidemia em diversas regiões do Brasil, ali, principalmente perto do Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, ela causa, então, uma epidemia, porque naquelas determinadas regiões existe uma transmissão muito forte por causa da grande quantidade de mosquito que a gente tem e que transmite assim o vírus da dengue, e aí aquelas regiões elas acabam sendo, né, altamente contaminadas. Então, isso é um exemplo de epidemia. Não acontece em todo o Brasil, acontece em algumas regiões do Brasil. Inclusive, só fazendo um parênteses, do jeito que nós estamos no Rio Grande do Sul, né, provavelmente chegaremos a ser considerado um local epidêmico de dengue, né, igual, por exemplo, o Rio de Janeiro. Não estamos ainda, mas da forma com que andamos, provavelmente vamos ser sim considerados, né, um local de epidemia. Hoje, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um lugar onde nós estamos com uma epidemia de sarampo. Pouco se fala, né, pouco se debate, mas é um local onde o sarampo já matou muitas pessoas, inclusive crianças. Isso tudo por quê? Por causa do falso mito, né, das vacinas, onde as pessoas acabam, né, deixando de se vacinar, achando que vacina vai causar algum problema, né, que está associada com outras doenças, acabam não se vacinando e uma doença que era considerada erradicada no Brasil hoje virou uma epidemia em diversos locais, certo? Endemia é uma doença que está num determinado local, num espaço limitado. É o que a gente chama de faixa endêmica. Só naquele local acontece, tá? A malária, pessoal, quem for para a Amazônia hoje precisa tomar vacina, porque provavelmente vai se contaminar se isso não acontecer. Então, a malária, ela é endêmica da região norte, muito comum na região norte. Por isso que ela é considerada, então, a malária uma endemia, porque ela é bem própria da região, então, do norte, lá pelos lados da Amazônia. Da Amazônia, desculpa. E a última, vocês viram que eu dou umas baforidas? Tô cansada. E o último termo é a profilaxia, que não vai de encontro muito com esses três que eu acabei de citar, mas só para vocês saberem que é um conjunto de medidas que a gente faz para prevenir alguma determinada doença. Então a gente não fala assim, quais são os meios de prevenção, a gente fala quais são os meios profiláticos para a gente né, combater alguma determinada doença. Pessoal, então era isso, tá? A nossa aula hoje foi bem conceitual, foi explicar os diversos conceitos para que, quando a gente for fazer os nossos trabalhos, vocês consigam aplicar, vocês enxergar uma doença, né? Principalmente essas doenças infecciosas e conseguir, né, ver quem é o vetor, quem é o hospedeiro, tanto porque muitas das doenças a gente só consegue compreendê-las melhor estudando o vetor. A dengue é um exemplo disso, né? A gente sabe que não existe uma vacina ainda 100% eficaz. A gente sabe que não existe nem um tratamento tão específico para a dengue quanto a gente tem de
formas de prevenir, que é tratando, no caso, o vetor. O vetor, no caso, é o mais importante a ser combatido. Então, a gente precisa sim compreender, dentro da parasitologia, todos esses conceitos para aplicar nas doenças e assim melhor compreendê-las, tá? Na aula que vem eu vou terminar o conteúdo dessa segunda etapa de micro, e aí a gente vai fazer um trabalho onde vocês vão então entender um pouco melhor esses conceitos aplicando em cima das doenças, tá certo? Então era isso por hoje. Qualquer dúvida, pergunta, é só me mandar que a gente vai discutindo e relacionando isso tudo, tá certo? Beijinhos e até a próxima aula. Até mais, gente.